Em 2019, né, eu comecei com reiki, depois eu fiz barras de axis, e daí eu fiz todos os tipos de IA, auriculoterapia, aromaterapia, reflexologia, tudo que treinava com IA, eu fazia. E aí depois, então, eu comecei a fazer algumas técnicas com pêndulo, né, radiestesia, e também mesa quântica, e eu acho que essa foi uma das coisas mais pesadas que eu trabalhei. Eu quase cheguei a trabalhar com uma mesa financeira, uma mesa preta, quadrada, olhando pra ela, ela já tem uma magia negra, sabe? E graças a Deus, o Senhor me poupou de não trabalhar com essa técnica. Por mais que eu tivesse interesse naquele momento, ele me poupou, graças a Deus, porque a energia dessa mesa é bem pesada. Espíritos malignos atuam nessa frequência dessa mesa. E depois, então, da mesa quântica, eu conheci a constelação familiar. E quando eu conheci a constelação familiar, gente, aquilo ali foi tudo pra mim. Eu entendi toda a minha vida, isso me abriu, assim, um entendimento sobre tudo que eu tinha vivido, eu tinha respostas com aquilo ali. E aí, o que que eu fiz? Eu endeusei a constelação familiar e o criador, né, Bert Hellinger. Muitas vezes a gente fala, né, sobre a idolatria na Bíblia, né? A Bíblia fala muito sobre a idolatria. E o que que é a idolatria? É colocar um algo ou alguém na sua vida no lugar onde Deus deveria estar. E eu tinha a constelação nesse lugar, né? Que é a resolvedora dos problemas da minha vida. Eu entendia todos os meus problemas através da constelação. A vida era sistêmica pra mim, eu sempre dizia isso. E quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a perceber quantas coisas a gente colocou na nossa vida como resolvedor de problemas, ao invés de colocar Deus neste lugar. Ele é o único que promove salvação e libertação. Eu sempre digo que foi pela graça e pela misericórdia de Deus que ele teve comigo, que eu não fiz coisa pior, né? Que eu não me afundei mais nessas terapias energéticas, né? Então ele me poupou de fazer outras magias, né? De trabalhar talvez com um baralho cigano, porque eu trabalhei com tarô, sim, mas não cheguei a trabalhar com baralho cigano. Eu não cheguei a fazer o curso dessa mesa financeira, né? Que eu falei. Então ele me poupou, né? De ter me afundado mais nesse engano que eu vivi. De todos os versículos da Bíblia que falam sobre idolatria, hoje, eu estava lendo o livro de Jonas, e no capítulo 2, versículo 8, está dizendo assim: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Que misericórdia é essa? Essa misericórdia que Deus teve com todos nós, quando ele deu seu filho, né, em morte de cruz, para que todos aqueles que nele crescem não perecessem, mas tivessem vida eterna, né? Então, aquele que crê em Jesus, pela graça e misericórdia de Deus, será salvo. E nesse versículo, aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Está dizendo que aquele que coloca um outro ídolo na sua vida, um outro algo na sua vida, no lugar que deveria ser de Deus, né, prestando culto, adoração, né, oferecendo tempo, estão desprezando essa misericórdia que Deus teve conosco. É como se Deus nos chamasse e dissesse: olha, meu filho, pela minha graça e misericórdia, eu dei o meu filho mais velho para que você fosse salvo. Eu dei meu filho mais velho em morte de cruz para que você fosse salvo. E a gente olha para Deus e diz: não, tá bom, muito obrigado, viu? Eu vou adorar um outro ídolo aqui que ele resolve mais rápido meus problemas. É isso que a gente faz quando a gente coloca um outro algo ou um outro alguém como ídolo na nossa vida, naquele lugar que deveria ser de Deus. Então, às vezes, a gente coloca uma técnica, assim como eu coloquei a constelação familiar. Às vezes, a gente coloca o dinheiro como o resolvedor dos nossos problemas. O dia que eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. Às vezes, a gente coloca um santo, Nossa Senhora Aparecida. Santos na Bíblia são aqueles que escolhem viver uma vida de santidade como resposta à graça e misericórdia que Deus teve conosco, dando seu filho em morte de cruz. Os santos na Bíblia são aqueles que entregam sua vida para Jesus e escolhem viver seguindo o que ele disse. A Bíblia condena todo tipo de idolatria. Idolatria é colocar qualquer outra coisa ou pessoa na sua vida naquele lugar que deveria ser de Deus.